Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente com o nosso Vida Inteligente, trazendo hoje um tema que eu tenho certeza, sempre, toda semana eu tenho a mesma certeza, né? Mas isso é bom, porque eu renovo a minha certeza toda semana. Hoje nós temos um assunto muito importante. Nós já falamos aqui por diversas vezes com o nosso convidado de hoje, Jorge Antônio Ouro. Durante 2 anos nós estamos falando sobre diversos temas, abrindo o que era hermético, desmistificando muitas coisas, trazendo o conhecimento secular, milenar, ou sei lá de quanto, à disposição do público. A gente sabe que isso aí é um processo moroso, não é fácil, que nós estamos com cristalizações, nós nascemos e vivemos com a verdade que nos passaram, a verdade dos outros. E agora nós estamos nesse processo de abertura, de conhecer a nossa própria verdade, de acreditar naquilo que a gente próprio vivencia e tal, e tal, e tal. E nós temos falado nos programas anteriores uma série de temas que eu confesso não são fáceis, porque nunca foram levados à televisão, nunca foram levados a público, e realmente a gente compreende que não é muito fácil, sem subestimar a inteligência de ninguém, não é muito fácil a gente entender ou compreender a linguagem dos mortais, vamos dizer, né? O Jorge, que é o nosso convidado, já vou cumprimentar. Boa noite, Jorge, antes de mais nada. Estou fazendo a introdução aqui, né? Estou ouvindo. Mais uma vez, obrigado por ter vindo, né? Obrigado a você, Grego. Nosso convite. É um prazer estar aqui. E então nós temos trazido todas essas informações. E nós falávamos, eu acho que na semana retrasada, quando você esteve aqui, uma questão que a gente deveria ter um programa que fala disso, que era exatamente sobre a mônada. Na verdade, eu sou que nem o Silvio Santos, vamos dizer, que ele faz os programas dele e quem mais se diverte nos programas dele é ele. Ele, né? E aqui, então, aqui no Vida Inteligente, quem mais aprende sou eu, com certeza. Nós dois, então, porque eu sei que é bom quando eu me divirto um monte, eu saio daqui. Então, e aqui eu aprendo, eu pergunto, eu me coloco como um telespectador, eu sou mesmo, só que eu estou sentadinho aqui. Só para fazer estava conversando com a Vânia. A Vânia é a presidente da TV e ela fica aqui atrás, né? Vocês não estão vendo? Então, eu estava conversando com ela agora há pouco antes de começar o programa. Ela perguntando assim, então tem uma folha que tem algumas coisas escritas que é o que o Grego manda por e-mail para avisar do conteúdo do programa. Isso, a mala direta. Aí a Vânia perguntou assim, isso que vocês vão tratar hoje? Disse, não, isso é para o Grego saber o que ele não vai perguntar, porque ele olha no papel e pergunta tudo diferente. É verdade mesmo. Então você se comporta aqui exatamente como quem quer esclarecer dúvida, né? E eu tento resolver as tuas dúvidas e as minhas também ao mesmo tempo. Com certeza, né? porque eu te coloco em muita fogueira muitas vezes. Não, né? Imagina, esse é um já falamos processo... aqui, a gente não cansa de repetir que a gente não tem script. Então sai o que vem aqui, o que você, telespectador, às vezes pergunta, 3222-1137, o Vida Inteligente é e sempre foi ao vivo, e se Deus quiser vai continuar sendo ao vivo. Então, nós havíamos falado sobre mônada, mas antes de a gente falar em mônada, a gente... poxa, falamos sobre alma, falamos sobre espírito, falamos sobre reencarnação, e tiramos uma série de mitos. Ninguém gostou, eu também me questionei bastante, eu falei, caramba, eu acreditei a vida inteira nisso, e agora, como é que vai ser? Bom, mas sobraram algumas dúvidas. Então, vamos começar já batendo forte. Você disse por mais de uma vez, em mais de um programa, que é impossível, ou não existe essa história de que eu fui alguma coisa em vida passada. No último programa, inclusive, você reafirmou sobre isso. Sim. Se eu não fui alguma coisa em vida passada, do jeito que é passado, do jeito que é divulgado, ou do jeito que é passada a palavra reencarnação, que significa voltar para a carne novamente, né? Reencarnar. Se eu não fui alguém, se eu não fui fulano de tal, beltrano de tal, essas coisas todas, como é que é possível, então, que nexo teria essa tal de reencarnação? Se você disse que como é que é, eu sempre te pergunto, é 1 por 1, não existe essa relação 1 por 1? Não é 1 para 1. 1 para 1. Não é 1 para 1. Não é 1 para 1, significa que o Eustáquio não foi fulano de tal, nem um pé de chinelo, nem um rei, nem um lavrador, não foi nada, o Eustáquio. Então, esse que está falando aqui na frente, aqui agora, que hoje usa a roupa de Eustáquio, ele não existiu, então. Vou voltar a bater na mesma tecla. Então, quem sou eu? O que sou eu, que é o tema do nosso programa hoje? O que fica melhor para explicar. O que sou eu? Agora, pode falar. Muito bem.
Boa noite a todos, né? É uma satisfação estar aqui, é um privilégio, é um prazer, uma alegria. Então, um abraço a todos que estão nos assistindo. Um abraço muito especial à Ana, que está nos assistindo, tenho aprendido muito com ela. E eu queria falar uma frase aqui agora, até trouxe escrito para não esquecer os detalhes. Ele trouxe cola hoje. Não é. É uma frase que depois a gente vai usar quando a gente falar sobre karma, sobre reencarnação, sobre como é que a mônada processa a aglutinação para vir a viver novamente, né? Sim. Que assim, e não é uma frase esotérica, nada, mas só que é uma frase, além de ter muito sentido, né? É uma frase muito linda, é um texto muito lindo. Assim, o segredo não é correr atrás das borboletas, é preparar o jardim para que elas venham. Daí no final, você você não vai encontrar quem você estava procurando, mas sim quem estava procurando você. É mais interessante ainda, né? Sim, quer dizer, você não adianta você correr atrás de alguém, você se prepara, veja só como é que esse texto, o que ele tem por trás. Você não corre atrás das coisas, né? Pessoas, amores, coisas que você queira, compreensão, entendimento, você não corre. Você se prepara, né? Que daí no final quem vai vir não é quem você estava procurando, mas é quem estava procurando você. Isso é interessante ainda. Isso é a própria lei da atração. Ontem eu estava pensando nisso, porque eu saí de casa, eu não tenho hora certa para sair de casa, saio a hora que dá, a hora que eu termino meu trabalho de computador, e aí eu vou para o centro. Então tem aquele ritual, pegar um ônibus, esperar o ônibus, descer, caminhar e tal, então não tem hora. E eu levei 2 DVDs que eu tinha que devolver para determinada pessoa, que eu tinha o dia inteiro para devolver. E enquanto eu estou caminhando, chega na confluência de uma esquina com a outra, esta pessoa que tem hora certa para estar no escritório, que é um psicólogo, tudo isso aqui, coincidiu de encontrar comigo exatamente na esquina da confluência. Quer dizer, eu pensei comigo, falei, não é possível que isso aqui seja uma coincidência, porque tem que ter uma série de fatores, uma engenharia para fazer com que essa casualidade... Essa engenharia tem nome, é lei da causalidade. Mas é brincadeira, então são coisas pequenas, mas que nos passam despercebidas. Eu falei, alguma coisa, não é possível. Se você fosse ver pela lei da probabilidade, é uma que nem Mega Sena, 1 em 70 milhões, vamos dizer, para que aconteça isso. E aconteceu. Então, o que você acabou de dizer, eu corroboro com esse meu depoimento, que é impressionante. Então, parece que está tudo programado e as coisas vêm de encontro a nós. E tu vê que isso daqui, esse texto, ele descreve a própria mecânica, né, da geração do karma, né, e a própria mecânica do desenrolar um corpo causal para gerar uma próxima encarnação, que ele desenrola e atrai aqueles afins, e esses afins é que vão compor os corpos que vai dar aquela criatura que está nascendo, né, e isso se aplica então desde a reencarnação, né, até a busca de um amor, ou de uma paixão, ou de quem quer que seja. Então, vamos voltar para o comecinho. Sim, isso foi só a introdução. A introdução, eu vou te pegar, você não vai fugir. Não. Então eu quero saber o que somos nós. O que? Não é quem. Quem já saiu o filme, um monte de gurus falaram, muitos sábios, muitos cientistas, o que somos nós. Já foi discutido, a turma gostou bastante. Agora eu quero saber o que somos nós. Então, aquela pergunta inicial, quem está aqui? Quem está aqui dentro de mim? Assim, nós somos tudo, menos o que a gente está vendo. Né? E hoje a gente vai discutir muito bem isso, que assim, um dos maiores erros da humanidade como um todo, não só do Ocidente, é a questão da individualidade. Eu sou, você é, eu fui, eu você. Na outra encarnação eu fui um escravo, na outra eu fui um príncipe no Egito, na outra... Então sempre tem a questão da personalidade, né? E a gente acha que essa personalidade ela vai se perpetuar, né? Que eu fui esse, fui aquele e tal. E aí então, como eu sou eu, não tenho nada a ver contigo, não tenho nada a ver com ninguém, então o que acontece? Eu cuido só de mim mesmo. Né? Aí aquele sentimento de fraternidade universal, de amor universal, de entender o que é o próximo, de se integrar ao próximo, de entender o processo cósmico como um todo, de ver exatamente o que nós estamos fazendo aqui e agir integrado com o planeta e com cada uma das pessoas. Isso não existe. Por quê? Porque cada um constrói seu próprio mundo. A gente tem falado aqui, né, de uma das frases que Deva Vani, o anjo da palavra, o sexto planetário, ele usou para descrever o que acontece com relação às misérias que o mundo vive hoje, é o quê? Que cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu, quer dizer, o mundo da própria divindade, né? Permaneça ignorado, não? Então, cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. O que acontece?
a gente se considera eu sou eu crio uma muralha nesse entorno, aqui dentro eu faço a farra que eu quiser, sabe? Odeio, amo, temo, crio, espero, não sei o que e tal, e fico aqui esperando a vida passar, enquanto isso o mundo real, o mundo do sempre, o mundo futuro, que é o cosmos, que é aquela integração toda, ele está fora de onde eu estou, e eu passo a minha vida inteira perdido dentro de mim mesmo. Nós falamos também semana passada aqui, que o ser humano é como se ele fosse um cofre que só abre por dentro. Isso. Não é? Só que daí, quem tem a chave para abrir o cofre somos nós, então não adianta o que eu vou falar para você em termos de iniciação, de conhecimento ou de afeto, não interessa o que seja, não é? Enquanto você não achar que é a hora e o que eu falar vibre de tal forma em você, e é isso como se fosse uma fechadura automática, ela se abre, né, desabrocha, não é? Sim. Aí então você se abre para perceber, para entender você mesmo, o entorno, o mundo, aí sim, aí você está no teu caminho, né? Todos nós somos assim, todos nós somos assim. Agora, então o que nós somos? Nós somos um complexo, né, uma consciência que ela vem desde quando foi criado o princípio da matéria e vai até o final do ciclo. Mas daí o ciclo não é um ano solar, não é um ciclo dos maias, não é um ciclo dos egípcios, não é um ciclo árido de 1 milhão de anos. É um ciclo cósmico, é um ciclo planetário, né, com algumas centenas de milhões de anos. Nesse período em que vai acontecer essa evolução dessa criatura, então eu tenho que passar por um processo de compreensão de quem eu sou, do que eu sou, de onde eu estou. Porque uma coisa que parece assim, e fica muito sem nexo, é assim, se, como se pensa no geral, o homem é corpo e espírito. Se é espírito, obviamente vem de Deus, da divindade, Alá, Brahma, né, que nome se queira dar, não é para a divindade. Então, se é o homem espírito, ele vem da divindade. Se ele veio da divindade, o que tem para aprender? Se ele veio da própria divindade? Nada. O corpo tem que aprender. Só que, mas o corpo não presta, então o espírito é que tem que salvar, porque não sei o que e tal. O espírito não precisa se salvar. Achar que o espírito precisa se salvar, usar esse argumento para daí então nortear a manipulação da humanidade é uma coisa grosseira. O espírito é o que é. Eu sou o que sou, eu não sou quem eu sou. Eu sou o que sou. Disse eu sou quem sou, mas o correto seria eu sou o que eu sou. E o que eu sou? Eu não sou quem, eu sou eu. E quem sou eu? Eu. Mas se você não tem individualidade, que nós estamos falando pois aqui... agora vamos chegar nisso. Isso. Então tá, continua. Agora vamos chegar nisso. Então assim, nós falamos outra vez também que assim, isso a gente tem que ver. Então já que o espírito, ele está pronto, ele não evolui, qual é que é a razão disso tudo? Será que o cosmos inteiro, ele é ilógico? A vida como um todo, ela é ilógica? Então, afinal, qual é a razão da vida? É que assim, o que a gente conceitou como espírito, que ele se divide em 3 partes, a gente já pode falar os nomes daqui a pouquinho, ele precisa fazer com que, nesse processo de descida de densificação, a matéria mais densa evolua. Então é como se o espírito se projetasse, né? O espírito Por que você fala, desculpa só interromper, mas é necessário, por que você fala de descida? Descida da onde? Descida não é descida de cima, não. Isso, por isso que eu achei importante dar uma parte. Se a gente acreditar que a descida, isso, que Deus está em cima e o diabo está embaixo, exatamente, aí vem a questão do inferno. O inferno não é externo e inferno, é inferno, lugares inferiores, onde não está o diabo, até porque ele não existe nesse conceito que se fala, né? O Hades dos gregos, Valhalla, Shambhala. Então, como é que a gente deve entender essa descida que você está falando? Então, a descida é o seguinte, é a densificação, né, do espírito na matéria. Entende? É fazer com que a consciência se projete na matéria mais densa e descer, porque é o seguinte, quanto mais densa a matéria, mais pesada ela é, menos ela se movimenta. Né? Então, por assim, qual é que é a diferença de... É como você separa o óleo da água, né? Não se mistura, ela vai mais pesada, igual, fica mais para baixo, né? E a parte mais leve fica para cima. Só que no nosso caso nós temos 49 partes. Opa, aí já complica. Não é simples, são 7 corpos, 7 partes, né? Então tem o corpo físico vital, depois tem a alma, depois tem o que constitui com o espírito, e cada um deles se divide em 7, né? Só que a gente pensa assim, então eu tenho corpo, tenho alma, tenho espírito, né? Eu tenho corpo e espírito, para alguns mais simplistas, né? E a gente acha que tudo acontece de uma maneira assim, está pronto e vai. Não existe isso. No cosmos não existe magia, né? E se existe não é para isso. Então, tudo é criado, a natureza não dá saltos. Em cada plano há as consciências em evolução, há os seres em evolução, há as normas, as regras do plano. Então, o que acontece? No processo de descida, então,
vai haver uma encarnação humana, né? Vou fazer uma criatura humana, né? Então tem, aqui a gente falou da hierarquia Jiva, que é uma das hierarquias que participaram da criação do gênero humano, Sim. que não veio do macaco coisíssima nenhuma. Coisíssima nenhuma. Isso assim, isso está abaixo de brincadeira de criança falar que o homem deriva do macaco. Não, o macaco ele apareceu em meados da raça lemuriana por um processo kármico qualquer, mas o homem já existia. Não tem nada a ver. O homem existe antes do macaco. Olha, aproximadamente 80 milhões de anos antes de aparecer o macaco já existia o lemuriano, que nas nossas lendas corresponde ao cíclope. Sim, e depois então evoluiu para o negro, depois evoluiu para o vermelho, para o ário e depois vai para as outras raças, né? Então não acontece nada disso com relação à evolução do macaco, né? Isso é uma coisa muito simplista, achar que a coisa é assim. Então, quando o homem a criatura vai ser feita, então o Jiva, que é a hierarquia que está interferindo na gênese humana agora, é também o que na literatura oriental se conceitou como fio de Sutratma, que é aquilo que liga o espírito, que é o fio de ouro, né, que liga, né, do Atman, Budi, Manas, a mente concreta, astral, essa coisa toda. Né? Então, isso é o Jiva, é a energia divina que faz com que exista essa ligação entre a consciência mais sutil e o corpo físico. Tá. O Jiva. Tá? Não tem nada, não chegamos ainda em Mona, da alma. É isso que eu quero chegar. Já vão chegar lá. Bom, aí então eu faço o entrelaçamento desses sete planos para criar um ser. Só que é o seguinte, na medida em que eu vou descendo para o mais denso, né, então eu vou vindo desde o plano do átmico, né, que os planos são assim, Atman, A-T-M-A, com acento, Atman, Budi, B-U-D-H-Y, Manas, ou mente, Mana superior é mente superiormente abstrata, depois mente concreta, que é a nossa razão, é o conhecimento, é a coisa acadêmica em si, depois o plano astral, que é o plano das emoções, depois o plano vital, né, que é o que mantém, o que a gente conceitou como vida, e depois o plano físico. Esses são os planos. Eles se entrelaçam para dar, né, isso que a gente chama de vida, né, que é um ser humano que tem toda uma grande engenharia cósmica, visível e invisível, para que aconteça. Aí, na medida em que as inteligências, elas descem para os planos mais densos, sempre elas se multiplicam em escala de 7. Sempre. Então, peraí. Então, a energia que me criou mais 6 iguais. Certo? Em síntese é isso? Em escala de 7, não só mais 6, em escala de 7. Tá entendido. Sempre. Certo. E até é notório assim, a brincadeira que a gente sempre diz que tem mais 6 irmãos gêmeos perdidos por aí, né? Sim. Esse negócio tem a ver com fenotipia ou não? A fenotipia não, né? Não é porque... Eles dizem até o público que nos assiste diz que nós somos irmãos. O irmão lá tá nós somos irmãos de humanidade, irmãos em trabalho, provavelmente irmãos em mônada, né? Exato, mas não irmãos carnais, não isso. Irmãos por parte de pai, né? Até porque eu tinha um trabalho para fazer na Grécia, né? E eu caí aqui no oeste de Santa Catarina. Tá vendo? E nós ou caí ou subi, a gente nunca sabe, né? São 11 mil quilômetros, a gente veio se encontrar. Mas no mesmo planeta, que já é uma grande coisa. Então, já é uma boa. Então, é bom que aqui a gente se diverte, penso que não, mas a gente se diverte. Bom, então, na medida que o impulso divino vai descendo, eles se multiplicam em escala de 7, né? E aí, então, se nós tivéssemos compreensão que eu, você, a Vânia, e mais quem está aqui, o Silvio e a Darane que está ali, né, somos um só, então a minha maneira de te ver já era diferente. Né? A maneira de você ver o outro já seria diferente. Com certeza, porque então, aí, aquela essa questão do espelho, né? Que as pessoas não acreditam muito. Exatamente. Né? Então, a maneira como o mundo seria visto já seria diferente. Né? Então, essa questão da individualidade, ela é criada exatamente para separar. Separou, ficou mais fácil de dominar. E é o que tem acontecido. Tá? Então, sempre no processo de descida vai dividindo por 7. Né? O que acontece? Nessa escala de dividir por 7, então nós somos não individualizados. Então, N de nós pertence a 1, N desses estão ligados a 1, N a 1, até que chega no máximo da divisão dos planos, ligados aos 7 principais, os 7 autogerados, né? Então deriva toda a vida. Aí o que acontece? Nesse processo de ir e vir, então, eu vou aprender durante 60, 70, 80, 100, 200 anos solares quanto eu vou viver aqui na Terra, não sei dessa vez como é que vai ser, não é? Você, outra quantidade, a Vânia, outra quantidade, cada um outra quantidade. O somatório dessas experiências é que sou eu, é que é você, e eu e você somos um. Tá, mas e aí? Olha só.
O somatório dessas experiências, né, é que vai formar um, não é? Aí isso é sublimado, mas assim, e o que é o somatório? Afinal, para que existir? Se o espírito tem consciência absoluta de tudo, né? Para que ir numa escola de iniciação? Para que estar aqui agora assistindo isso em vez de ver novela no outro canal? Pois é. Por quê? Porque a consciência, ela existe, e o trabalho da consciência é fazer com que a matéria adquira consciência. Então, quando eu adquiro consciência, eu, Jorge, enquanto eu estou aqui, né, você, Grego, enquanto você está aqui, adquire consciência, então, esse influxo de consciência divino, Deus, ou o que não se queira dar, ele faz com que a matéria mais densa tenha consciência desse processo e seja igual a ele. Todo o processo da vida, toda a razão da existência cósmica é transformar vida e energia em vida consciência. É fazer com que a matéria mais densa, que pertence à própria divindade, tenha consciência de quem ela é, que ela é a própria divindade. Em acontecendo isso, daí uma vez que eu tenho consciência de quem eu sei quem eu sou, nada mais há a aprender. Porque o processo da iniciação, né, qualquer escola que se queira fazer, ou qualquer livro que se queira ler, ele tem por função só tornar permeável o ser humano, né, para quê? Para as coisas que já estão nele. Né? Ele só tem só que se abrir para que o que já está nele saia. Em saindo, aí ele começa a descobrir quem ele é. Em descobrindo quem ele é, ele se integra. E aí começa a transformar não só ele, como a própria humanidade. Como você disse então, se é que eu entendi direito, o ser humano hoje ele quer se elevar, né? Isso. Quando na verdade o processo é o contrário, né? Permitir que o acima se manifeste aqui embaixo. Porque o acima já está em nós. Já está em nós. É porque sempre foi dito para a humanidade o seguinte, para os seres humanos: Deus está lá em cima e está olhando em você. Cuidado, te vira. Se você for mal, ele vai te punir. Se você for bom, ele vai te premiar. Isso. Então eu sempre olho para cima e eu sempre quero subir. E ao mesmo tempo, quando você olha para cima, você está criando uma distância, né? Da divindade, vamos dizer. Eu estou aumentando o muro que me separa do mundo real. Perfeito. Né? Quando, assim, na verdade, assim que eu vejo também. Quando na verdade o espírito, a mônada, né? o valor divino, ele está em cada um de nós, experienciando enquanto humano e pronto, né, para fazer com que o humano se integre com o divino e o divino com o humano. Aí, por exemplo, vamos supor, eu amo uma mulher, amo de paixão, sabe? O que acontece? Eu pego todo esse sentimento de amor universal, amor fraternal, o conceito de amor divino, né, e por não compreender isso, eu projeto que uma pessoa. Nunca isso vai se realizar integralmente, porque toda a quantidade que eu consigo amar, não dá para amar alguém porque esse alguém não aguenta. Por quê? Porque o amor que eu tenho, o amor universal, o amor fraternal, ele é um amor para todo o gênero humano. Entende? Por isso que jamais vai se realizar na sua potência o amor que você tenha por uma individualidade. Por quê? Porque é muito. Isso acho que fica difícil compreender sem experienciar, né? Sem experienciar. Isso é verdade. Exatamente. Mas pelo menos lembrem disso. Então, jamais, porque assim, é tanto, e é tão grande, tão abrangente, que a divindade, em cada um, ela não consegue amar uma criatura só. Por quê? Porque essa criatura, ela não consegue... Não resistiria. Ela não consegue suportar o excesso. Perfeito. Ela se sufoca com o excesso de um amor divino transformado em um amor humano, que jamais vai haver contrapartida. E aí gera infelicidade, né, incompreensão, esse tipo de coisa, ou frustração. Né? Bom, então nesse processo de descida, sempre na escala de 7, e nós somos grupo, né? Aí inicia um ciclo. E veja assim, sempre um grupo de seres humanos está ligado a um ser, né, a uma mônada, né, uma inteligência superior, né, que por sua vez está ligado a outro e assim sucessivamente. Existem muitas mônadas? Muitas. Muitas? Muitas, porque é o seguinte, a mônada, ela sempre se reparte em 7 porque ela tem que se experienciar de acordo com cada característica humana, né? E não dá para dizer que todo ser humano está ligado a uma mônada, porque tem gente que não está. Ixi, agora complicou. Mas esse é um outro assunto que acho que não é bem o caso. Não vai ser hoje também. Não, esse não é bem o caso. Mas aí é uma grande quantidade, porque você pega todos os bilhões de pessoas que já existiram e que existem hoje, todos estariam ligados a uma mônada, aqueles que estão esperando para reencarnar, né? E a mônada está ligada ao que está aqui agora, ao que já esteve. Ela está hoje aqui com 49 ou com 7, ou com 3 ou com 5, esse tipo de coisa assim. Então, vamos ver se eu entendi. Já que eu sou representado por 7, vamos chamar assim, já que eu sou 7. No mínimo, é. Tá, quando eu volto, como isso que eu sou hoje aqui, vamos dizer, hoje eu estou assumindo a roupa, eu estou aqui Andréa Patunas, tal, nascido em tal lugar.
eu estou trazendo a experiência de 7, no mínimo, é isso? Não, você está trazendo a experiência de quem você é, que é N encarnações vezes N vezes 7. Então, por isso que eu falei assim, que a gente é tudo que a gente é, menos aquilo que a gente está vendo. Porque menos que nós estamos vendo. Você, vamos supor assim, você viveu 500 encarnações, você, né? Se você faz parte da minha mônada, se a minha mônada e a sua são a mesma, sim, eu vou ter reminiscências suas em mim. Totalmente. Ah, perfeito. Totalmente. Agora já está ficando mais tanto claro é que aqui quando, o negócio. Tanto é que o correto, assim, quando eu vou dizer assim, vou fazer regressão de vidas passadas, e não estou invalidando o trabalho de quem trabalha com isso, só que é só mudança de foco. Em vez de eu falar assim para o grego, você foi um príncipe no Egito, eu digo assim, grego, há a possibilidade de você ter estado ligado a um príncipe do Egito. Aí já seria mais honesto. Mais honesta. Mais honesto, porque sim. Isso assim, não, você foi X, não existe. Não vai alimentar meu ego, né? Não, mas é porque não é verdade, né? Porque assim, a única maneira de ver exatamente quais encarnações estão ligadas a essa mônada é se a gente conseguisse ler o tal corpo causal, que são 7 átomos que sobram de uma existência. E alguém consegue ler o corpo causal? Um mestre. Um mestre lê? Ser a cada vez consegue ler o corpo causal. Os outros, os videntes, os adivinhos, quem seja, sim, eles leem o corpo astral da criatura. Né? E o astral, aí é o que a gente falou aqui das borboletas. Tá. Conforme você se prepara, você atrai não quem você está procurando, mas quem estava te procurando. Então o que ele vai ver é aquilo que você atraiu sem saber. Alguém acessa o corpo causal de nós, humanos? Sempre o Manu do ciclo, né? Não, mas aí você já está colocando o Manu do ciclo para... Não, eu estou falando Manu do ciclo quando ele se antropomorfiza e real, nosso período, sabe? Esses vêm. Né? Mas mesmo assim, os discípulos do entorno, ele não fala a respeito de vidas passadas exatamente para não gerar tendências kármicas. Fala assim, não, você foi aquele você vai ficar preso ao passado, né? Você já vai porque assim, viver... lembra que uma vez a gente conversou aqui há muito tempo que assim, quando eu olho para alguma coisa olha de volta para mim. Você já falou isso. O que significa, se eu olho para o mal me olha de volta. Se eu olho para o bem me olha. Saúde, doença, isso aí nós abordamos. E o olhar de volta no plano astral é estabelecer um caminho vital onde todo influxo vem e vai. Então, se eu digo assim para você, grego, você foi Átila o Uno, você foi Gengis Khan, foi Tamerlão, o degolador, não é? Aí, pô, eu fui isso? Putz, grego, vou ter que fazer muita coisa para melhorar. Eu digo, não, grego, você foi uma das colunas que deram suporte ao Jeshua Ben Pandira na ordem dos Nazares. Assim, opa, então eu sou todo do bem. Mas aí é que tá, olha só a encrenca que nós estamos arrumando aqui. Eu acho que é encrenca mesmo, porque não, a encrenca é só o mundo inteiro, veja só, eu conheço gente, gente graduadíssima, que é considerado, que esteve, que foi um dos que deram a lançada no peito de Jesus, na cruz, aquilo lá. O outro que foi o centurião, que não sei o que lá. E assim vai. E conheci um monte de gente assim, e um monte de gente que acredita, que dá palestra, que vende livro, que escreve, tudo isso aqui, tal. Então isso aí é um fomento. Da mesma forma, eu não creio nem que seja, nós não estamos nem falando de má fé aqui, nós estamos falando de ignorância e desconhecimento, né? Ignorância no sentido de ignorar, desconhecer, não de burrice, não é nada disso. Não é no sentido pejorativo. É dessa boa fé. E o ruim disso, o ruim, se é que podemos chamar de ruim ou bom, que são conceitos, né? É que quando a pessoa ela coloca aquela viseira e nem se permite a ouvir uma nova possibilidade, aí fica pior ainda. O importante assim é que a gente diga... Não tem importância, não, porque nós estamos aqui, nós não estamos aqui à toa. Mas o importante é que a gente diga e que isso, no ser verbalizado, ele se construa, né, entre nós dois, entre nós que estamos aqui e quem está nos ouvindo, isso passe a vibrar, né, e ele vai se encaixar em todos a seu tempo. Em alguns mais cedo e em outros mais tarde. Mas vai por quê? Porque é a verdade. Entende? E aqui a gente não fala todas as verdades, mas tudo que a gente fala é verdade. Né? E por que a gente diz que é verdade? Porque o que nós falamos aqui é um conhecimento que deriva da própria Gupta Vidya, a ciência secreta, a tradição das idades, que assim, que o Ocidente acha que nasceu de um pau podre, né? Que assim, de um pau oco depois surgiu geração espontânea, né? E se criou o Ocidente e a raça branca não é. Milhares e milhares de nações, milhões de anos, bilhões de seres humanos até chegar aqui
E toda essa tradição é o que a gente tem tentado trazer aqui agora. Satyanasti para o Dharma. Não existe religião superior à verdade. É isso que a gente tem tentado fazer. Acho que ficou claro. Para mim, pelo menos, ficou claro agora. Aí então o que acontece? Vão seguir, Custou, mas ficou claro. Vão seguir agora com a questão da reencarnação, alma, espírito, assim. Então, Isto. E veja como é que a coisa cósmica ela é uma coisa assim, é sublime, é brilhante, é o amor universal, porque ela permite à própria criatura humana em evolução ascender o mais alto degrau cósmico por seus próprios esforços. Dentro do Faze por Ti que eu te ajudarei. Então, a alma vai passar por N encarnações, esse grupo de almas, né? Você, eu sou parte de uma mônada. Freia, breca. A alma vai passar por um monte de encarnações. Alma. Não, desculpa, a mônada, né? Ela bom, que peguei. Não, peguei. É que eu queria explicar o seguinte, olha só. Então ela se reparte em N existências, cada existência tem uma alma. Sim. Eu tenho uma alma, claro, você tem uma alma. Claro. E a alma é finita. A alma morre. Mas tem aqui um temazinho aqui que era para perguntar que tem já umas que não morrem, né? Isso vou falar agora. Então, isso já nunca falou, eu vou falar agora. Então, veja como é que a coisa é sublime. Então, a mônada se divide em N, né? N seres existindo, cada ser com a sua alma. Então, eu tenho o meu espírito que é compartilhado com o grego, mas eu tenho a alma do Jorge, o grego tem a alma do grego, que ele construiu na existência dele e eu na minha. Durante esse ir e vir, durante esse meu ir e vir, não é? Então, eu posso nessa existência, né, a partir já do mérito, né, construído, conquistado nas existências anteriores, da matéria que é o entorno da minha mônada, que é aquela matéria que está para evoluir, que são as vezes que eu já evoluí, que eu já existi, e essas vezes então foi e compôs lá o corpo causal que vai dar a tônica da próxima descida, próxima encarnação. Eu adquiro consciência numa existência, né? Nós aqui, se for de repente grego, entendeu, grego, assim, entendi. Eu sou o que sou. Nesse instante, veja como é que é a coisa brilhante, né? E que é o mesmo processo que acontece na questão das almas grupo, né? Nesse instante, você é a alma do grego, não o grego, né? Eu, né, ou a minha alma adquire o direito, né, de se transformar em uma alma, né? Ela passa da categoria de alma para a mônada numerada. Meu Deus do céu. Nesse instante, veja só como é que é um negócio interessante e a responsabilidade que nós temos. Pode explicar isso aí direitinho. Nesse instante, grego, nesse instante, daí eu adquiro o status de mônada, eu. Alma se transformando em mônada? Alma se transforma, alma imortal. Esse é o ápice. Quando Jesus se transforma num Crestos, sim. Quando alguém da cultura védica se transforma num Acta, num sim. iluminado, né? Buda se transforma num iluminado, isso é fazer o quê? É fazer com que... E uma coisa que é interessante, daí só uma pausa aqui, é assim, para a pessoa em geral, para nós em geral, quando a gente morre, né, então o corpo físico se degrada, o corpo vital se degrada, né, e a mente concreta e o astral é o que se constitui como alma, depois de um tempo desaparece. Sim. Isso é a maior parte da população. Já falamos sobre isso, certo. Há um tipo de seres que se especializam e que se dedicam à humanidade em uma existência, por tendências positivas acumuladas, que é esse quando morre, o veículo físico dele, ele é tão primoroso para a lei, que a lei preserva o corpo vital, inclusive, daí fica vital, o astral e a mente concreta preservado, e ele é levado para um lugar em separado. Por isso que tem gente que morreu, vamos dizer assim, há 15 mil anos e que se manifesta fisicamente por aí? Não, nada disso. Putz, não. Que furo. Não, nada. Nada a ver, então, tá. Não, aqui é bom porque a gente pergunta e fala que não. Claro. Não, porque não seria assim. O niilismo, não, senhor. O niilismo seria assim, caro colega, excelência, aqui é desmentir Vossa cara, senhoria não está dizendo então eu ia dizer assim, então, 2 horas de coisa para falar assim, no final assim, não, eu acho, não é. Não, como é que é? E já vamos conversar sobre isso, né? Porque se ele conserva isso tudo... Não, mas é que quem vem é exatamente esse que tem um tempo para se dissociar. Porque aquele que ainda fica preso à Terra, que está denso, é porque ele não adquiriu a evolução necessária. Mas já vamos chegar lá. Tá vendo? Então, esse que evoluiu por próprios esforços, né? Então você pega um que se dedicou para a humanidade, assim, um que construiu uma obra, ou trabalhou em função da obra. Apolônio de Tiana, vamos usar o nome dele. Apolônio de Tiana é ainda mais, é um pouquinho mais acima que o segundo passo agora. Eu usei um bom exemplo. Muito bom exemplo. Mário Rosso de Luna, sim. Santides Dalvede, todos são como Apolônio de Tiana, né? Agora você pega Rui Barbosa,
por exemplo, né? O Barbosa é desse que a gente está conversando agora. Então é preservado o vital, o físico e o astral. E aí pega essa alma, esse não, alma, sai do astral, sai do lugar das almas em geral e vem para cá. Para cá onde? Num lugar em separado. Tá. Né? Num lugar em separado. Né? De vibração em separado. Aí quando... Uma alma, continua sendo alma, mas num lugar de vibrações diferentes. Diferente, tá. Exatamente. Né? E jamais vai se manifestar no corpo físico novamente. De alguém. Jeito nenhum, tá. O Bachasca... Assim, e nem em centro espírita? Não, e já vamos conversar por quê. Não invalida o trabalho deles. Não, claro que não, nós não estamos não invalida, exatamente, mas não é nesse processo. Né? Aí esse fica preservado. Tem uma categoria de seres que eles trabalham de tal maneira em função da humanidade, da obra dos deuses, da lei, que daí então é preservado não só o vital, o astral e a mente concreta não só, mas inclusive o físico é preservado. Inclusive o físico. Tá. Eu vou dar um exemplo, Joshua Ben Pandira. Isso é o caos falar aqui, mas é esse. Né? Então, esse é preservado. Então, diz que foi quem foi Joshua Ben Pandira aqui, porque é o Jesus da igreja, o irmão do irmão dele. Não preciso falar o nome. Tá vendo? Então tá. Bom, aí então esse tipo de alma ele é preservado em determinado lugar. Essa alma que adquiriu durante uma existência um estado de consciência de Crestos, de Acta, né, de iluminado, ele se transforma numa mônada, né, e aí passa a ser a tal da alma salva, que é o máximo do trabalho da própria divindade, é fazer com que todo o veículo mais denso, que é o físico vital, o astral e a mente concreta, se ilumine e seja igual a Deus. Sim, aí se diz... É a representação de todos os corpos, né? Exato, aí fica um só. Aí é o Atiniat e Niatat, né? O um no todo e o todo no um. Que isso aí vulgarmente se fala um por todos e todos por um, mas não é. É o um no todo e o todo no um. Quando é que acontece? Nesse momento, quando eu adquiro consciência. Isso é o máximo de evolução, entende? Aí o que acontece? E veja o porquê que é relevante a gente ter noção da responsabilidade que nós temos. Então, vamos por assim... Eu estou num processo de iniciação, independente de qual seja o processo, né? Aí eu fui e convenci a Dharani, né, a Vânia, não sei o que a lei é justa e perfeita, que não sei o que os planos tal, eles começam a estudar e tal, e começam a descobrir as coisas, se libertar do véu de Maia, da ilusão, né? E acreditar em questão tal. Se cria um sistema, né, onde tudo que elas conseguirem como resultado da evolução contribui para a minha existência. Tudo que eu consegui contribui para elas. Passamos a ser uma coisa só. Se um de nós cai, depois de estar no caminho, caem todos. Entende? Então, eu estou falando isso para mostrar que essa questão da individualidade é a maior farsa que já foi construído no gênero humano. O egoísta, então, ele está impedindo o processo de outras pessoas, com certeza. Né? Quem bolou esse negócio de pegar e incutir na humanidade que cada um é um, e te vira, meu filho, porque o bicho vai pegar, né? E incutir a competição na criança desde pequeno, e o mercado, não sei o que e tal. Esses são os culpados pelo maior crime de lesa divindade, de lesa evolução, de lesa humanidade, que já se concebeu na história humana. De querer incutir na cabeça de cada um, que cada um é um e o outro que se dane. Não é por aí. Bom, aí, então, tem essa questão da alma que ela vem lá no centro espírita, né? Sim. O que acontece? Esse ser, essa pessoa que morreu, ela devia fazer com que, então, físico e vital se deteriorando, então a alma, e o astral e a mente concreta que são a alma, ele passasse por um processo de sublimação para que o resultado gerasse lá o corpo causal e depois se desenrolasse e gerasse a próxima existência, né? Mas aí a pessoa, sem se dar conta do que aconteceu no processo da morte, ela fica numa rotina ou fica muito próximo da realidade, não é? E ela tende a ser chamada novamente, quando não deveria, porque quando, vamos supor, eu passei pelo processo da morte. Mário Rosso de Luna, ele tem um livro que chama o livro que mata a morte. Muito interessante para se ler, né? Você não vai ler uma coisa de primário, então não está tudo claro, né? É uma linguagem cifrada, mas é um livro muito interessante. Então, esse que daí está no entorno, que deveria se sublimar para depois voltar a compor o corpo causal e descer, o que
pelo inconformismo de quem ficou, e que por ignorância não entende o que é o processo da morte. A morte não é nada. Né? O processo da morte é simplesmente o seguinte: o corpo acabou aqui e continua a evolução, continua e vem de novo e N vezes. Então, o chinês, quando ele faz festa, quando alguém desencarna, ele está ajudando barbaridade Muito. quem foi. Porque ele tá desligando a alma e fazendo Muito. com que ela... Disse assim, meu filho, é o seguinte, ó, pega o trem e vai, faz Então, suas coisas. Festa para quem parte. Festa para quem parte. Totalmente. E disse, né, quando morre, ou quando desce, quando sai da superfície um iniciado, um adepto, né, que é lágrima aqui em cima e festa lá embaixo, Sim. na lagarta. Sim. Né? E é mesmo. Entende? Então, esse processo do que a gente conceitou com morte e a alma, então, ela vem e se aproxima. No se aproximar, no ter contato com o ser vivo novamente, ela recebe um influxo de vitalidade através do baço daquela pessoa e perpetua a vida dela. Em vez de seguir aquele processo, né, de reencarnação e contribuição para a mônada, a questão de consciência, elevação, as coisas todas, ela fica cristalizada. E a coisa que é muito interessante é assim, que o conceito de tempo, a cronologia solar, ela só existe no mundo tridimensional. Sim. Então, uma alma que seja muito densa e que não tenha procurado se instruir nem um pouquinho sobre o que a gente está falando, sobre o que é a realidade, né? O que acontece? Vamos supor, eu adoro dar aula, por exemplo, né? E dou aula todos os dias, mas minha vida é só isso daqui, não é? E eu não consigo me livrar daquilo, porque junto daquilo, assim, eu tenho vários medos e vícios, não sei o que e tal, e a minha alma é consideravelmente densa, né? O que vai acontecer? Lá, perdi o corpo físico, não me dei conta. Você vai continuar no mesmo lugar, daquele mesmo jeito. E é muito interessante que assim, é que como eu não tenho o conceito de tempo, ele não existe fora do plano físico, você pode ficar 30, 40, 50 anos dando aula, não é? Pensando que é o período de uma aula de 45 minutos, sem se dar conta. Nossa, essa relação fica aparecendo dessa forma? Sim, tá. sim. Da mesma forma que ele que se dedicou muito assim a ler, não sei o que e tal, e era bondoso, mas aquela bondade assim inconsciente, né? Ele fica algumas dezenas de milhares de anos em um lugar que seria o conceito do paraíso terrestre, mas que não adianta nada para ninguém. O negócio, a coisa tem que evoluir. Tá, eu não posso deixar de perguntar, que a gente vai fugindo, mas sempre tudo bem. Aí é muita coisa, o professor está perdido lá na sala de aula, morreu, vamos chamar assim, morreu, está lá perdido. Não tem alguém que chame ele da consciência, ou ele vai ter que adquirir consciência sozinho? Por que eu estou perguntando isso? Porque num programa anterior aqui, para desagrado de muita gente, com certeza, e até meu, né? Por que não? A gente vive naquele conhecimento. Você falou que não tem ninguém nos esperando do outro lado. Não. E você volta a repetir que não tem ninguém nos esperando do outro lado. Não tem. Não, porque assim, então, a lei básica é a lei da não interferência. Se você não fez por ti, grego, se eu não fiz por mim, não adianta eu pensar que depois que eu morrer vai abrir um buraco branco, vai vir um anjo me pegar pela mão, que não vai. Sabe por quê? Porque se existisse tal buraco branco, se existisse o anjo, ele não conseguiria me tocar, porque eu estou de uma densidade terrível tal, e eu estou em tal lugar no astral mais baixo, que são 7 partes do plano astral, estou em tal lugar ali, que ele, enquanto anjo, enquanto ser planetário, o que seja, ele não consegue se projetar naquele lugar que está ali. Em se considerando isso, que seja uma verdade, então o professor, ele está ferrado, vamos chamar assim? Ele vai ficar quanto tempo nisso? Quem é que vai chamá-lo à consciência? Ninguém. Eu vou ter que... o dia que eu desencarnar, eu vou ter, independente se eu for um ignorante, o dia que eu desencarnar, eu próprio vou ter que tomar consciência de que eu estou desencarnado e procurar dissipar-me, vamos dizer, como alma. Você gosta de tomar cachaça todas as manhãs, você vai morrer, vai tomar cachaça todas as manhãs até que você tome um dia e veja que essa cachaça, ela não tem gosto. Aí assim, mas não tem gosto? Não é? Aí eu estou no trabalho, estou conversando com as pessoas, mas ninguém me responde. Eu vejo que, na verdade, na minha rotina eu estou sozinho. Aí eu começo a ter noção. Tá, e você tem noção, aí eu entro no processo de sublimação e a coisa segue. Aí, não, peraí, eu entro no processo de sublimação simples? Como eu entro no processo de sublimação? A alma, nesse caso, que seria o corpo astral. A partir do momento que a alma toma consciência, ela começa a se dissipar? Começa a se sublimar. Aí a experiência... Sublimação é... desaparecer. A alma, ela é completamente finita. Aí a alma para de encher a paciência. Então lembra que a gente conversou que tem a alma que é mortal, que é a alma de todos. Luz, vamos dizer. Isso. Que, assim, tem a alma que é mortal, não é? E que então ela tem um tempo para sublimar e para ser reaproveitada e descer novamente ligada a uma mônada, a um ser qualquer que se queira, né?
E tem a alma imortal, que é do adepto, ou mestre, o que seja, né? Ou qualquer um de nós, quando a gente adquirir aí, a gente se iluminar. Essa alma mortal, ela vai se virar por conta própria. Ficar no plano que lhe é correspondente, vai se sublimar e em determinado tempo ela vai... E também vai ter a turminha dela, né? Ela vai achar a turma dela. Lógico. Né? A energia semelhante atrai semelhante. Não, a rotina é igual. Rotina é igual. Vou encontrar outras almas afins nesse sentido, né? Porque o Bebum vai encontrar com o Bebum, a minha turma vai continuar com a minha turma. Porque a gente tem que lembrar que o astral, ele é plástico e ele é equivalente ao plano físico. Tá, então, é uma cópia. É uma cópia, exatamente. Tá, Só que é uma cópia plástica, então o pessoal que diz assim, não, pô, fiz uma viagem astral, beleza, tomei ali um chazinho, fiz uma viagem astral, beleza, e sabe quem foi que eu vi? Buda, né? Por exemplo, o cara diz assim para ti, né, tá, beleza, né? Blavatsky diz, Blavatsky é Helena Petrovna Ram Fadeyev Blavatsky, chamada de HPB, que é quem fundou a teosofia. Nos Estados Unidos, fracassou lá, foi para adiar, né? Aí adiou a evolução da rama evolucional norte-americana. Aí todo esse trabalho de lei que devia ser feito nos Estados Unidos foi cancelado e se agrupou com o trabalho sendo feito no Brasil. Então Blavatsky diz assim, cuidado. No segundo vestíbulo, que é o astral, embaixo de cada roseira tem uma serpente. Não sabia disso. Porque o que acontece é que no astral você vê o que você quer ver. E não o que realmente é. Não o que realmente é. Né? Porque você está em corpo físico, você usa uma química, um artifício qualquer para romper tua rede vital, se projeta conscientemente numa viagem astral para se divertir ou pensando que vai aprender, e você vai ali ver um mestre, o teu mestre pode ser aquele, não vou nominar, mas um ser qualquer, denso, que fica trafegando pela zona mais baixa do astral, na zona da luxúria, do ódio intenso, não é? E se apresenta para você como um ser iluminado e fala assim, meu filho, vem cá, vai lá, funda uma seita e essa seita aqui vai dizer que o sexo resolve tudo. E aí... Pronto, desvirtua tudo. Lesa a evolução, lesa a humanidade. Tá. E considerando que nós estamos falando isso tudo, e que estamos tirando o pedestal, o ponto de apoio de muita gente todo esse tempo, não necessariamente, né? Porque cada um acredita no que quer, nós estamos aqui e tal. Não, isso simplesmente me parece, ele não invalida o trabalho da doutrina espírita. De jeito nenhum. Até porque mas eu vou contar aqui, então, a gente já começou, então vou falar. Tem uma situação toda especial que é assim, então, por exemplo, tinha o José Arigó, que encarnava o Dr. Fritz. Isso. Então, bom, primeiro assim, a alma do médico, quando o médico morre, ele vai medicar e vai prescrever exatamente aquele remédio que ele sabia na época que ele estava vivo, porque a alma não aprende mais nada. Você falou isso aqui também, que não aprende nada, e não pode ter futuro nem coisa nenhuma também. Não. Ficou bem claro isso aqui o futuro é enrolado na quarta dimensão, está muito acima do astral. Quem vê o futuro é quem lê o corpo causal. Né? O resto do pessoal só inventa. Né? Lógico, tem artifícios lá, como nós falamos, que usavam uma bacia lá de mercúrio, com não sei o que e tal, e uma vareta, então ele acelerava a parte do astral que estava em torno e conseguia vislumbrar alguma coisa e anotava. Claro. Mas não tem nada a ver. Então, vamos lá no Arigó. Um caso específico, né? Um caso muito específico e especial, assim, é um ser, né? Um adepto, um ser de alta hierarquia que vem para curar a humanidade por questões kármicas. Cabia a ele curar 50 mil pessoas, por exemplo. Que seria o Dr. Fritz, vamos dizer. E por uma questão kármica qualquer, ele morre, perde o corpo físico. Sim. Por lei, aí então ele vai procurar um veículo físico adequado e da mesma hierarquia dele, apto a recebê-lo, e vai continuar curando até que ele cumpra o que ele deveria ter cumprido em vida. E aí então isso é interrompe. Possível. Interessante, é bom, isso aqui é interessante, deixa claro. Tem um caso muito típico que tinha no Rio de Janeiro, podíamos colocar Dr. Bezerra de Menezes nisso, Leocádio... Isso eu não sei. Eu estou te falando, você falou especificamente do Arigó e do Dr. Fritz. E eu estou te falando do que eu sei, então esse eu sei. Esse você sabe, perfeito. Eu sei para falar do que a gente sabe. Exatamente, esse eu sei. Eu vou falar um outro caso. Por volta de 50, 56, tinha no Rio de Janeiro, na Pedra da Gávea, um ermitão. Sim. Que ele curava, né? Então ele curou milhares de pessoas. Só que chegou no final do trabalho dele, não é? E ele estava vivo, só que não competia mais ele curar ninguém, porque o karma que ele tinha... Já tinha sido queimado, vamos resolvido, dizer assim. Sublimado, o karma se sublima, né? Aí então, ele tinha que fazer o quê? Tinha que se desconstruir a imagem, né? Aí ele perde o poder de curar,
né? Mas continua tentando curar para passar por um charlatão. Então ele curou 5, 6 mil pessoas e de repente perdeu a capacidade e continuou fazendo para desconstruir a imagem, porque o sofrimento isso. que vinha depois fazia parte do próprio complexo kármico que lhe coube resgatar. E veja que o karma que ele estava resgatando não era nem dele, podia ser o meu ou o teu, porque nós, enquanto mônada, fizemos uma besteira qualquer e ele, como uma parte, não fez. Aí vamos nascer. Então, o que tem aí para a gente carregar da nossa mônada? Ah, esse balaio está meio cheio, me dá aqui que eu levo. Então, pego parte do karma e veio. Muito interessante isso. Entende? Foi muito importante. Então, para que não invalida essa questão da doutrina ideia. espírita, só que a gente tem que lembrar que o espiritismo, isso é muito importante, o conceito de animismo foi criado na península do Yucatán por adeptos ligados à lei, como maneira de tirar a humanidade do materialismo bravio no qual ela se encontrava. Entende? Mas só que tem que distinguir isso, é alma de espírito. Nem quero entrar nessa questão, porque é para a gente não fugir. Então, quem teria sido, quem foi o Rivail? Pois é. Pois é. Pois é. Te botei alguma encrenca ou não? Não, mas não precisa nem falar, se for o caso. Não, melhor não. Melhor não, tá bom. Ele criou uma doutrina, não é? Compilada por várias pessoas e essas pessoas tiveram acesso aos conhecimentos que foram criados na península do Yucatán por uma fraternidade, né? Que tem a ver com a fraternidade do Sol, né? E que é um dos postos representativos da Agartha na face da Terra, mas que tinha uma função, esse conhecimento, em determinado momento da humanidade. Depois não tinha mais. Se pegou isso, uma se coisa criou... que serviu para uma determinada época e que tinha uma certa vigência, vamos dizer. Exato. Perfeito, exatamente, bem claro. Exatamente, porque na medida em que as raças vão evoluindo, que a humanidade vai evoluindo, que a divindade vai se densificando, se intensificando no seio humano, a tônica muda. Hoje a tônica, né, a tônica teúrgica da criação abstrata do quinto princípio, né, do princípio da mãe divina, do azul, né, do amor universal. Então é criar, é curar, não o gênero humano. Curar o gênero amar, humano. não o gênero humano, né, é melhorar, não o gênero humano. Não é resolver uma dor, é curar todas as dores. Sim. Não é resolver o passado, é plasmar o futuro. Essa é a tônica. E essa tônica só se consegue se a gente partir dessa realidade e entender que eu não sou eu. Eu sou o que sou. Eu estou Jorge. Você é o que é e está grego. Nós podemos ser a mesma coisa. Perfeito. A mesma coisa. Se não formos, ficou claro. Na pior das hipóteses, nós somos do mesmo gênero. E no final das contas, tudo vira uma coisa só. Ficou claro. Agora, nós estamos caminhando para os minutos finais. Não, mas hoje aqui. até está demorando para passar, tá não, bom? Mas hoje? não, eu estou de olho aqui, não está demorando nada. Não. Boa. Me diz uma coisa. Agora mais uma que nós vamos incomodar. Quando a gente deita para dormir, 90% de nós, 90%, tá? Nós rezamos, ou oramos. Cada um ora ou reza para a sua crença. Uns pedem, outros agradecem. Pro seu Deus, né? Tá. Qual é o procedimento correto? Se é que nós não estamos determinando nada, eu só estou pedindo a opinião do Jorge. Sim, sim. Simplesmente isso. Ou mudando a pergunta, Jorge, você reza quando dorme? Perfeito. Isso aí, tá. Porque a gente pode parecer querendo ditar certas verdades e não é nada disso, em absoluto. Nós estamos discutindo coisas que talvez você um dia tenha querido perguntar, mas não tinha para quem, aquela velha história. Eu não rezo quando eu durmo, né, por duas razões. Primeiro, porque eu não creio que a divindade ela seja antropomorfizada como é colocado. A divindade ela é muito mais do que se pode pensar, muito mais amorosa do que pode pensar, muito mais prática, muito mais perto da realidade, né? E ela não está em um lugar em cima. Entende? Então, eu não rezaria para uma criatura, né, que não é dessa forma que se apresenta. Ela está no meio, né? E depois, a outra razão para não rezar, nesse sentido, né, que se coloca de pegar e sair lá e pedir assim, amanhã dá um jeito, não sei o que, a coisa está difícil. O pedir coisa, então não peço nada, né? E a segunda razão para não fazer isso é porque é o seguinte, nós somos a própria divindade. Sim. Se eu for pedir alguma coisa para mim mesmo, né, está desconexo, então eu vou e faço. Entende? Então, o pedir para alguém de fora, não por essas razões. Agora, a gente tem que lembrar no final de um dia, de um dia de vigília, que é o seguinte, que um dia é uma coisa gloriosa porque foi um período solar, né, de 24 horas, né, ou 12 horas acordado, ou 8 horas aprendizado, de experiências, de aprendizado, em que vivências. você existiu,
Você viveu como ser cósmico em um planeta, podendo ter feito o que você quisesse. Você pode ter construído seres no plano vital, no plano astral, você pode ter se emocionado, amado, se apaixonado, odiado. Você pode ter criado seres no plano da mente concreta. Você criou, né? Porque quando você pensa, você plasma aquilo lá. Seres vivos que mais tarde vão encarnar como humanidade. Perfeito. Então você teve um dia de divindade. Então o que você pode fazer durante o dia, e isso eu recomendo para vocês, no final do dia, né, na hora de dormir, é o seguinte: por alguns minutos, lembrem tudo que vocês fizeram desde a hora que acordaram. Primeira coisa. E depois relembrou o que fez desde a hora que acordou até na hora de dormir. Respira um pouquinho, se acalma e diz o seguinte: agora eu vou para casa. Sim. Esse vou para casa não precisa saber para onde vai, não. Num outro programa nós vamos. Agora eu vou para casa. É. Né? Por quê? Porque a minha casa não é aqui. Aqui eu estou a trabalho. Aí eu vou para casa, enquanto eu durmo. E enquanto eu durmo, eu, o Grego, a Vânia, todo mundo sonha. Só que o sonhar é viver no plano que nós mesmos construímos. Então o sonho é aquilo que eu construo, é a realidade que eu construo, mas é a realidade porque o meu corpo astral, o corpo da mente concreta, ele se desloca. O que acontece é o seguinte, é que eu só lembro no dia seguinte, o sonho, aquilo que de tal forma impressionou o meu sistema cérebro-espinhal que se transforma em lembrança de manhã. Agora, a noite, né, ela é completamente intensa para todos nós. Por quê? Porque a vida continua. A vida continua, com A vida certeza. continua, só que de uma maneira muito mais fantástica do que a gente pensa. Tá, né? Considerando isso tudo que nós conversamos aí, como é que nós devemos viver então, Jorge? Uma pergunta e duas perguntas em uma. Como é que nós devemos viver e como é que nós devemos morrer? Porque todo mundo tem medo da morte, né? Fala, não fala nesse negócio, transição, deixa para os outros, esse negócio de trocar de roupa é para os outros. Tem medo da morte aquele que é adepto daquela frase que assim, que o que se leva E agora ainda vida, que você falou que não tem ninguém esperando do lado de lá, vão ficar com mais medo ainda. Então tem medo de morrer quem acredita naquela frase que assim, que o que se leva dessa vida é o que se come e o que se bebe, né? Que não tem nenhuma prova, né, de maior, me desculpe, de maior imbecilidade para um ser humano falar do que falar esse troço, dele achar que a coisa cósmica inteira se moveu para parir uma criatura, para dar para essa criatura um poder divino, e essa criatura passou a vida inteira só pensando que o que ela vai levar, o que ela vai comer e vai beber, ou adquirir. Ou não é só o que vai comer e vai beber, então é só o que ela vai procriar, né, o que ela vai ver de TV e aquele carro que ela vai passar a vida inteira tentando comprar. Cosmicamente isso é o caos. Então isso é a maneira errada de viver. A maneira certa de viver, ou como viver, é o seguinte: vive em paz. Com quem? Com a pessoa mais importante que tem no universo. Quem é essa pessoa? Você. Você mesmo. Se você não consegue viver em paz com você mesmo, se você não consegue viver em paz com aqueles filhos desnaturados que você criou, né, os filhos invisíveis, que você se recusa a aceitá-los, quais são esses filhos? Teus medos, tuas dores, teus amores, teus ódios, expectativas, esses seres astrais e seres mentais que você cria e depois rejeita, criando uma verdadeira hoste, uma horda de seres desnaturados e abandonados. Então, se você não consegue viver bem contigo mesmo e com esses que você cria, como é que você quer viver bem? Com o entorno humano físico visível. Quando um desses medos, desses filhos que você cria, se apresenta para ser resolvido, tem que dizer assim: esse eu vou sublimar. Esse medo vai deixar de existir. O sublimar o teu astral, o sublimar a tua mente concreta, o transformar a tua vida em alguma coisa digna, é a própria razão da vida. Então, viva bem, tranquilo, feliz, satisfeito, sabendo que você pode fazer o quê? Tudo, mas em paz primeiro contigo mesmo. Ótimo, para a gente encerrar, temos quase um minutinho ainda, o Carlos da Carvoeira ligou e perguntou o seguinte, com relação aos sonhos, as pessoas que a gente vê, lugares que a pessoa está morando, né? Isso refere-se à vida passada ou fazem parte de vidas passadas, essas visões? Não. Lembra que a gente falou aqui, Carlos, boa noite, que o que você vai lembrar as memórias que você vai trazer do plano astral na manhã seguinte, é o que você viu, de acordo com aquilo que você não construiu. O astral é plástico e ele vai se moldar àquilo que você quer ver, e não à realidade do que você está vivendo. Tá? Obrigado, Jorge. Obrigado a você, Grego. É uma satisfação sempre estar aqui, você sabe disso. Então tá bom, nós vamos... Obrigado, Vânia. Obrigado, Silvio.
Obrigado, telespectador. Um grande abraço e até sempre. Um fraterno abraço a vocês todos. Vivam tranquilos e felizes e até sempre. TV Floripa apresentou Vida Inteligente. E com cada uma das pessoas, isso não existe. Por quê? Porque cada um constrói seu próprio mundo. A gente tem falado aqui, né, de uma das frases que Devavani, o anjo da palavra, o sexto planetário, ele usou para descrever o que acontece com relação às misérias que o mundo vive hoje, é o quê? Que cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu, quer dizer, o mundo da própria divindade, né? Permaneça ignorado, não? Então, cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. O que acontece? A gente se considera eu sou eu crio uma muralha nesse entorno, aqui dentro eu faço a farra que eu quiser, sabe? Odeio, amo, temo, crio, espero, não sei o que e tal, e fico aqui esperando a vida passar, enquanto isso o mundo real, o mundo do sempre, o mundo futuro, que é o cosmos, que é aquela integração toda, ele está fora de onde eu estou, e eu passo a minha vida inteira perdido dentro de mim mesmo. Nós falamos também semana passada aqui, que o ser humano é como se ele fosse um cofre, que só abre por dentro, isso, não é? Só que daí, quem tem a chave para abrir o cofre somos nós, então não adianta o que eu vou falar para você em termos de iniciação, de conhecimento ou de afeto, não interessa o que seja, não é? Enquanto você não achar que é a hora e o que eu falar vibre de tal forma em você, e é isso como se fosse uma fechadura automática, ela se abre, né? Desabrocha, não é? Sim. Aí então você se abre para perceber, para entender você mesmo, o entorno, o mundo, aí sim, aí você está no teu caminho, né? Todos nós somos assim. Todos nós somos assim. Agora, então o que nós somos? Nós somos um complexo, né, uma consciência que ela vem desde quando foi criado o princípio da matéria e vai até o final do ciclo. Mas daí o ciclo não é um ano solar, não é um ciclo dos maias, não é um ciclo dos egípcios, não é um ciclo ário de 1 milhão de anos. É um ciclo cósmico, é um ciclo planetário, né, com algumas centenas de milhões de anos. Nesse período em que vai acontecer essa evolução dessa criatura, então eu tenho que passar por um processo de compreensão de quem eu sou, do que eu sou, de onde eu estou. Porque uma coisa que parece assim, e fica muito sem nexo, é assim, se, como se pensa no geral, o homem é corpo e espírito. Se é espírito, obviamente vem de Deus, da divindade, Alá, Brahma, né, que nome se queira dar, não é, para a divindade. Então, se eu... Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente com o nosso Vida Inteligente, trazendo hoje um tema que eu tenho certeza, sempre, toda semana eu tenho a mesma certeza, né? Mas isso é bom, porque eu renovo a minha certeza toda semana. Hoje nós temos um assunto muito importante. Nós já falamos aqui por diversas vezes, com o nosso convidado de hoje, Jorge Antônio Ouro. Durante 2 anos nós estamos falando sobre diversos temas, abrindo o que era hermético, desmistificando muitas coisas, trazendo o conhecimento secular, milenar, ou sei lá de quanto, à disposição do público. A gente sabe que isso aí é um processo moroso, não é fácil. Nós estamos com cristalizações, nós nascemos e vivemos com a verdade que nos passaram, a verdade dos outros. E agora nós estamos nesse processo de abertura, de conhecer a nossa própria verdade, de acreditar naquilo que a gente próprio vivencia e tal, e tal, e tal. E nós temos falado nos programas anteriores uma série de temas que eu confesso não são fáceis, porque nunca foram levados à televisão, nunca foram levados a público, e realmente a gente compreende que não é muito fácil, sem subestimar a inteligência de ninguém, não é muito fácil a gente entender ou compreender a linguagem dos mortais, vamos dizer, né? O Jorge, que é o nosso convidado, já vou cumprimentar. Boa noite, Jorge, antes de mais nada. Estou fazendo a introdução aqui, né? Estou ouvindo. Mais uma vez, obrigado por ter vindo, né? Obrigado a você, Grego. Nosso convite. É um prazer estar aqui. E então nós temos trazido todas essas informações. E
Nós falávamos, eu acho que na semana retrasada, quando você esteve aqui, uma questão que a gente deveria ter um programa fala disso, que era exatamente sobre a mônada. Na verdade, eu sou que nem o Silvio Santos, vamos dizer, que ele faz os programas dele e quem mais se diverte nos programas dele é ele. Ele, né? E aqui, então, aqui no Vida Inteligente, quem mais aprende sou eu, com certeza. Nós dois, então, porque eu sei que é bom quando eu me divirto um monte, eu saio daqui. Então, e aqui eu aprendo, eu pergunto, Esse que está falando aqui na frente, aqui agora, que hoje usa a roupa de Eustáquio, ele não existiu, então. Vou voltar a bater na mesma tecla. Então, quem sou eu? Ou o que sou eu, que é o tema do nosso programa hoje? O que fica melhor para explicar. O que sou eu? Agora pode falar. Muito bem. Boa noite a todos, né? É uma satisfação estar aqui, é um privilégio, é um prazer, uma alegria. Então, um abraço a todos que estão nos assistindo. Um abraço muito especial à Ana, que está nos assistindo, tenho aprendido muito com ela. E eu queria falar uma frase aqui agora, até trouxe escrito para não esquecer os detalhes. Ele trouxe cola hoje. Não é. É uma frase que depois a gente vai usar quando a gente falar sobre karma, sobre reencarnação, sobre como é que a mônada processa a aglutinação para vir a viver novamente, né? Sim. Que assim, e não é uma frase esotérica, nada, mas só que é uma frase, além de ter muito sentido, né? É uma frase muito linda, é um texto muito lindo. Assim, o segredo não é correr atrás das borboletas, é preparar o jardim para que elas venham. Daí no final, você não vai encontrar quem você estava procurando, mas sim quem estava procurando você. É mais interessante ainda, né? Sim, você não adianta você correr atrás de alguém, você se prepara, veja só como é que esse texto, o que ele tem por trás. Você não corre atrás das coisas, né? Pessoas, amores, coisas que você queira, compreensão, entendimento, você não corre. Você se prepara, né? Que daí no final quem vai vir não é quem você estava procurando, mas é quem estava procurando você. Isso é interessante. Isso é a própria lei da atração. Ontem eu estava pensando nisso, porque eu saí de casa, eu não tenho hora certa para sair de casa, saio a hora que dá, a hora que eu termino meu trabalho de computador, e aí eu vou para o centro. Então tem aquele ritual, pegar um ônibus, esperar o ônibus, descer, caminhar e tal, então não tem hora. E eu levei 2 DVDs que eu tinha que devolver para determinada pessoa, que eu tinha o dia inteiro para devolver. E enquanto estou caminhando, chega na confluência de uma esquina com a outra, esta pessoa que tem hora certa para estar no escritório, que é um psicólogo, tudo isso aqui, coincidiu de encontrar comigo exatamente na esquina da confluência. Quer dizer, eu pensei comigo, falei, não é possível que isso aqui seja uma coincidência, porque tem que ter uma série de fatores, uma engenharia para fazer com que essa casualidade... Essa engenharia tem nome, é lei da causalidade. Mas é brincadeira, então são coisas pequenas, mas que nos passam despercebidas. Eu falei, alguma coisa, não é possível. Se você fosse ver pela lei da probabilidade, é uma que nem Mega Sena, 1 em 70 milhões, vamos dizer, para que aconteça isso. E aconteceu. Então, o que você acabou de dizer, eu corroboro com esse meu depoimento, que é impressionante. Então, parece que está tudo programado e as coisas vêm de encontro a nós. E tu vê que isso daqui, esse texto, ele descreve a própria mecânica, né, da geração do karma, né, e a própria mecânica do desenrolar um corpo causal para gerar uma próxima encarnação, que ele desenrola e atrai aqueles afins, e esses afins é que vão compor os corpos que vai dar aquela criatura que está nascendo, né, e isso se aplica então desde a reencarnação, né, até a busca de um amor, ou de uma paixão, ou de quem quer que seja. Então, vamos voltar para o comecinho. Sim, isso foi só a introdução. A introdução, eu vou te pegar, você não vai fugir. Não. Então eu quero saber o que somos nós. O que? Não é quem. Quem já saiu o filme, um monte de gurus falaram, muitos sábios, muitos cientistas, o que somos nós. Já foi discutido, a turma gostou bastante. Agora eu quero saber o que somos nós. Então, aquela pergunta inicial, quem está aqui? Quem está aqui dentro de mim? Assim, nós somos tudo, menos o que a gente está vendo. Né? E hoje a gente vai discutir muito bem isso, que assim, um dos maiores erros da humanidade como um todo, não só do Ocidente, é a questão da individualidade. Eu sou, você é, eu fui, eu você. Na outra encarnação eu fui um escravo, na outra eu fui um príncipe no Egito, na outra
Então sempre tem a questão da personalidade, né? E a gente acha que essa personalidade ela vai se perpetuar, né? Que eu fui esse, fui aquele e tal. E aí então, como eu sou eu, não tenho nada a ver contigo, não tenho nada a ver com ninguém, então o que acontece? Eu cuido só de mim mesmo. Né? Aí aquele sentimento de fraternidade universal, de amor universal, de entender o que é o próximo, de se integrar ao próximo, de entender o processo cósmico como um todo, de ver exatamente o que nós estamos fazendo aqui e agir integrado com o planeta. Coloco como um telespectador, eu sou mesmo, só que eu estou sentadinho aqui. Só para fazer estava conversando com a Vânia. A Vânia é a presidente da TV e ela fica aqui atrás, né? Vocês não estão vendo? Então, eu estava conversando com ela agora há pouco antes de começar o programa. Ela perguntando assim, então tem uma folha que tem algumas coisas escritas que é o que o Grego manda por e-mail para avisar do conteúdo do programa. Isso, a mala direta. Aí a Vânia perguntou assim, isso que vocês vão tratar hoje? Disse, não, isso é para o Grego saber o que ele não vai perguntar, porque ele olha no papel e pergunta tudo diferente. É verdade mesmo. Então você se comporta aqui exatamente como quem quer esclarecer dúvida, né? E eu tento resolver as tuas dúvidas e as minhas também ao mesmo tempo. Com certeza, né? porque eu te coloco em muita fogueira muitas vezes. Não, né? Imagina, esse é um já falamos processo... aqui, a gente não cansa de repetir que a gente não tem script. Então sai o que vem aqui, o que você, telespectador, às vezes pergunta, 3222-1137, o Vida Inteligente é e sempre foi ao vivo, e se Deus quiser vai continuar sendo ao vivo. Então, nós havíamos falado sobre mônada, mas antes de a gente falar em mônada, a gente... Poxa, falamos sobre alma, falamos sobre espírito, falamos sobre reencarnação, e tiramos uma série de mitos. Ninguém gostou, eu também me questionei bastante. Eu falei, caramba, eu acreditei a vida inteira nisso, e agora, como é que vai ser? Bom, mas sobraram algumas dúvidas. Então, vamos começar já batendo forte. Você disse por mais de uma vez, em mais de um programa, que é impossível ou não existe essa história de que eu fui alguma coisa em vida passada. No último programa, inclusive, você reafirmou sobre isso. Sim. Se eu não fui alguma coisa em vida passada, do jeito que é passado, do jeito que é divulgado, ou do jeito que é passada a palavra reencarnação, que significa voltar para a carne novamente, né? Reencarnar. Se eu não fui alguém, se eu não fui fulano de tal, beltrano de tal, essas coisas todas, como é que é possível, então, que nexo teria essa tal de reencarnação? Se você disse que como é que é, eu sempre te pergunto, é um por um, não existe essa relação um por um? Não é um para um. Um para um. Não é um para um. Não é um para um, significa que o Eustáquio não foi fulano de tal, nem um pé de chinelo, nem um rei, nem um lavrador, não foi nada, o Eustáquio. Então,